Bora lá então, voltamos aqui. E agora vamos fazer aquela observação que deriva justamente do que o artigo 514 vai dispor para nós. Lembra o que eu falei? O artigo 514 do CPP fala que as peculiaridades do procedimento em questão, do rito dos funcionários públicos, é aplicado aos crimes afiançáveis. Bom, pessoal, o que ocorre? Todos os crimes que se submetem ao procedimento aqui são afiançáveis. E aí a gente não pode esquecer quais são os inafiançáveis, né? Então, o crime de racismo, e aí nós vamos ter a Lei 7716, nós vamos ter o artigo 5º, inciso 42 da Constituição, o CPP falando isso. E aí eu sempre lembro na aula de fiança lá, né? Eu já lembrei isso para vocês, que em razão das decisões dadas no mandado de injunção 4733, na ADO 26, né? A ação direta de inconstitucionalidade por omissão, que o STF equiparou os crimes de homofobia e transfobia aos crimes dispostos, previstos na lei do racismo. E aí a gente pode, inclusive, voltar um degrau para trás. A lei de racismo ganhou o crime de injúria qualificada, né? Aquela injúria que é perpetrada em razão, né, de aspectos relacionados à cor do indivíduo e que estava presente lá no 140 do Código Penal, né, que é onde está a injúria propriamente dita, e que durante muitos e muitos anos foi previsto lá no Código Penal. O legislador trouxe a injúria qualificada para a lei de racismo. O racismo é um crime inafiançável. Se interpretou, quando o legislador trouxe a injúria qualificada para cá, que a injúria qualificada ela é uma espécie de racismo, certo? Os crimes de homofobia e transfobia que não são tipificados, mas que, pelas decisões do STF, nós devemos aplicar as disposições da lei de racismo para, né, incriminar essas condutas. Todos aqui, todos dentro desta lei, então incluindo a homofobia e a transfobia, são inafiançáveis. Os crimes hediondos e equiparados, né? Equiparados a gente sempre tem, né? O T ao cubo, tráfico, tortura e terrorismo. A ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. E, claro, aquelas hipóteses que autorizam a prisão preventiva. Então, temos aqui os crimes inafiançáveis, né, que não caberão fiança. Logo, nós temos a seguinte conclusão. O artigo 514 diz: aplicaremos as regras específicas do procedimento para os crimes afiançáveis. Todos os crimes praticados por funcionários públicos contra a administração pública, então vão se submeter a essas regras aqui, certo? Buenas. Vamos seguir aqui. Vamos seguir aqui. Vejam, por isso que eu coloquei aqui, né? Crimes afiançáveis, artigo 514. Antes de eu entrar aqui para vocês nas especificidades, eu preciso mostrar o caminho do procedimento comum ordinário, que é o nosso caminho regra, que é o nosso procedimento base. Porque não adianta nada eu chegar aqui e dizer para vocês, olha, nós temos neste rito aqui apenas algumas especificidades em relação ao procedimento comum ordinário, se vocês não sabem sobre o procedimento comum ordinário. Então vamos lá. Vamos colocar aqui o nosso caminho. Vamos fazer uma linha, né, sempre muito reta. E o que nós temos? Nós temos o oferecimento da acusação. Depois do oferecimento da acusação, nós temos uma manifestação judicial, certo? Essa manifestação judicial, ela pode ser pela rejeição da acusação, como também pelo recebimento, que é, inclusive, o momento técnico que
inicia o processo penal. Tá? Depois, nós temos a citação. Depois da citação, nós vamos ter a resposta à acusação. Depois da resposta à acusação, nós vamos ter mais uma manifestação judicial, que poderá ser, inclusive, uma manifestação de absolvição sumária ou de continuidade do procedimento, certo? Depois dessa manifestação judicial aqui, nós teremos a audiência de instrução e julgamento, tá? E aí, claro, na audiência de instrução e julgamento, nós vamos ter a oitiva da vítima, testemunhas de acusação, testemunhas de defesa, segue esclarecimentos dos peritos, acariações, reconhecimento de pessoas ou coisas, interrogatório, debates orais, certo? E por aí afora, tá? As questões de prova, elas não colocam essas peculiaridades aqui. As questões de prova, elas não colocam, elas não colocam as peculiaridades do procedimento especial aqui, do rito dos funcionários públicos, dentro do grande procedimento comum ordinário. Não. Elas são muito tranquilas. Elas vão cobrar de vocês as regras específicas. A única coisa que eu quero aqui é que vocês entendam o contexto de onde estão essas regras específicas. Eu não quero que vocês simplesmente decorem as regras do procedimento isoladamente, porque elas são poucas, elas são pequenas. Então, em tese, dá. Você não precisa ser nenhum memorizador nato para conseguir fazer isso. O que eu coloco é algo mais genérico, né, que é o que eu digo muito para vocês. Essas memorizações cruas, essas memorizações isoladas, elas são perigosas. Elas são perigosas. Por que elas são perigosas? Porque existe uma probabilidade maior de nós esquecermos elas, principalmente em momentos de tensão, como nós temos durante uma prova. Então, às vezes, a gente se engana, né? Inclusive, nas saídas de prova, a gente continua enganado. Bah, eu errei aquela questão, eu sabia. Bom, às vezes é verdade. Às vezes o cara sabia, às vezes estava tudo dominado e o cara erra. Mas, às vezes, aquele sabia, na verdade eu tinha decorado essa merda. E não veio na hora. Não veio. Escapou. Então, para minimizar essas chances, a gente bota no contexto, tá? Bom, vamos lá. O que nós temos aqui? Oferecida a acusação, tá? Nós temos uma possibilidade, primeiro, de rejeição liminar. Entrei no procedimento especial, certo? Deixa eu até mudar a cor aqui. Espera aí. Para ficar um pouquinho melhor aqui. Beleza. Oferecida a acusação, nós temos uma possibilidade de rejeição liminar dessa acusação. Como assim uma rejeição liminar, Brandão? Ora, se há um absurdo de acusação, se a acusação não se sustenta minimamente, algo que é muito difícil, tá? Então, não é caso de rejeição liminar, beleza. Após o oferecimento da acusação, o acusado é notificado para responder em 15 dias. Opa! Estão percebendo aqui a primeira peculiaridade? Eu ainda nem falei do nome. Mas estão percebendo a peculiaridade? Que em relação, eu vou colocar em azul ali agora na nossa linha do tempo, tá? Que em relação ao procedimento especial, eu tenho primeiro o oferecimento da acusação e depois,
Em segundo, eu tenho o quê? Eu tenho a notificação. Eu ainda não tive o recebimento dessa acusação. Vamos lembrar que quando eu estou diante de outros procedimentos, como o procedimento comum ordinário, como o procedimento da primeira fase do rito do júri, como o procedimento comum sumário, sempre eu tenho a acusação, vai para o juiz, ele recebe ou rejeita. Recebeu? Recebeu. Aí manda citar. Não é notificar, aí manda citar. Depois da citação vem a resposta à acusação. Aqui não. Aqui eu estou dizendo que nós temos o oferecimento da acusação e logo a notificação para o indivíduo. Por que é notificação? Por que não é citação? Ora, porque a citação ela é a comunicação processual que informa o réu da existência de um processo. Cadê o processo aqui, tecnicamente falando? Onde é que está o processo aqui? Vejam, o processo só começa com o recebimento da acusação. Então, por isso que o legislador escolhe este termo, notificação. E aí, o funcionário vai ter 15 dias para agora vamos falar do nome, defesa preliminar. Como assim defesa preliminar? O nome aqui é diferente. Não é resposta à acusação, não é defesa prévia, não é qualquer outro nome, é defesa preliminar. E vamos ter aqui uma regra que nós temos praticamente em todos os procedimentos. O acusado, nesse caso aqui, o funcionário público, ele não fica sem defesa. Então, se nós não temos defesa, nós vamos nomear. O Código de Processo, ele traz alguma especificidade em relação a esta regra. Será nomeado um defensor quando não for conhecida a residência do acusado ou este se achar fora da jurisdição do juiz. Putz, nós vamos ter que falar sobre isso, tá? Vejam, eu vou ter que separar aqui a prática da teoria. O que vocês precisam saber? A teoria. Tá? A teoria. Não, assim, não tem questões sobre isso, sobre esta temática, trabalhando com entendimento jurisprudencial, tirando um casinho, né, de uma súmula do STJ, que eu vou mostrar para vocês logo mais. Não se conhece a residência do acusado. O que o artigo está dizendo? Ele está dizendo que a gente não consegue se comunicar com o acusado. É isso que ele está dizendo. Vamos nomear defensor. Ou este se achar fora da jurisdição. Olha, fora da jurisdição é simples. Processo rolando em Porto Alegre, o cara está em Caxias, está fora da jurisdição do juiz. Poxa, mas eu sei que ele está em Caxias. Mas o procedimento diz, aí eu vou nomear defensor. Não conheço a residência, nomeio defensor. Está fora da jurisdição, nomeio defensor. Isso, pessoal, simplesmente na prática não acontece. O que deve acontecer sempre quando a gente não sabe o endereço, né? Não sabe a localização do acusado? A gente tem que procurar. E se o acusado se encontra em um local incerto e não sabido, a gente tem a citação por edital. O que acontece quando o acusado está fora da jurisdição, na prática e em outros procedimentos? Nós vamos ter a citação por carta precatória. Tá, beleza. Aqui nós temos essa peculiaridade. Não tem. Vocês não têm que ficar pensando, tá, mas na prática é assim, é óbvio que essa regra não é aplicável.
Se cobrarem de vocês esse procedimento, eles vão cobrar as regras do procedimento, tá? Aqui nós vamos acrescer uma regra prática, que se esse funcionário público não constitui defensor, também nós vamos nomear defensor para ele, tá? Essa resposta preliminar, ela vai funcionar na prática como uma resposta à acusação. Então, o funcionário público aqui vai juntar documentos, justificações, né, justificativas, explicações, né? Vai ter aqui a possibilidade de arrolar testemunhas. O procedimento não fala o número. Então, nós vamos utilizar o nosso procedimento subsidiário. Qual é o procedimento subsidiário? É o procedimento comum ordinário. Qual é o número de testemunhas que nós vamos arrolar, podemos arrolar no procedimento comum ordinário? 8. Então, nós utilizamos o mesmo número do procedimento comum ordinário. 8. Já vi cobrarem isso? Não. Não. Em provas de concurso, não. Tá vendo como é fácil? Mas fica aí com essa informação, pelo menos. Se o examinador viajar, fizer uma novidadezinha para nós na prova, a gente não vai ter problema, tá? Então, a defesa vai, claro, instruir a sua defesa preliminar com tudo. Mas vejam, como a defesa, eu como advogado sempre boto o nós, né? Como a defesa está oferecendo essa defesa preliminar antes desta análise aqui, ó, de recebimento ou rejeição da acusação, a defesa vai postular, né, claro, se tiver argumento, vai postular a rejeição desta acusação. Ela vai postular que esta acusação nem vá para frente, que se rejeite esta acusação, tá? Porque não ser caso de rejeição liminar não quer dizer que depois de argumentos e de uma análise mais aprofundada não possa haver a rejeição. Porque daí até eu retorno aqui. Rejeição liminar é quando a acusação é absolutamente maluca, absolutamente sem sentido, tá? Então, sigamos aqui. Bom, o magistrado, então, vai, claro, analisar se recebe ou se rejeita esta acusação. Então, a gente faz o nosso intervalinho aqui e seguimos deste ponto. Até mais, pessoal.